Bom dia! Hoje eu vim falar sobre como manter os seus alunos, suas alunas, alunos de yoga motivados. Então você pode estar dando aula de yoga há algum tempo e aí você tem esses alunos regulares vindo para sua aula e chega um momento que você parece que sente que está com um, parece que tem um bloqueio, né? De talvez perceber que os alunos não estão mais vindo com tanta frequência, ou você está se sentindo não muito inspirado, e aí sente que isso reflete nos alunos, né? Então, ou então você vê que os alunos não estão mais avançando, você não vê mais muita evolução. Então, o que fazer, né, quando isso acontece? Então, hoje eu vou trazer aqui umas dicas para vocês que são instrutores, professores de yoga, de como trazer essa motivação para os seus alunos, para suas alunas. Então, um primeiro ponto assim que eu acho muito importante, primordial, é olhar para você. Então, antes de motivar os alunos, parar para refletir sobre si mesmo. Então, o trabalho começa com a gente mesmo sempre, né? Então, acho que o primeiro ponto é investir na sua prática pessoal. Então, é muito importante que nós, enquanto professores, instrutores de yoga, que a gente consiga manter a nossa prática regular, que a gente cultive, invista nessa prática que é constante e é algo para a vida, né? A gente precisa se manter inspirado, a gente precisa ter essa vivência no nosso corpo, no nosso ser, para a partir disso compartilhar, né? Se a gente está compartilhando, ensinando alguma coisa não, que não tem essência, não tem recheio, as pessoas sentem, as pessoas percebem. Então, para a gente conseguir ensinar, compartilhar algo que tem essência, que tem recheio, que tem conteúdo, a gente precisa viver isso. A gente precisa partir do nosso exemplo, da nossa vivência para compartilhar algo de forma robusta, com conteúdo, com essência, com verdade. Então, até isso em diversos aspectos, né? Quando a gente pensa nos asanas, por exemplo, as instruções dos asanas. Se você quer dar quer instruir de forma detalhada, de forma que as pessoas consigam sentir lá dentro, de uma forma interna, de uma maneira que elas se apropriem daquela instrução, sentindo no corpo delas, você precisa sentir dentro do seu corpo para conseguir compartilhar isso que você está dizendo, né? Essa vivência, essa experiência que você está compartilhando. Então, mais do que instruções, você está compartilhando uma experiência, você está compartilhando uma vivência. E para ter esse poder, para ter esse recheio, digamos assim, é importante que você sinta a partir da sua vivência, da sua experiência, da sua exploração, da sua investigação diária no seu tapetinho, né? Então, investir na sua prática regular, se manter inspirado, é muito importante para isso se refletir nas suas aulas, para trazer essa motivação também para os seus alunos, para suas alunas. Então, essa ideia, né, de ser um exemplo eu acho que é muito emblemática, né? Muito significativa. A partir do momento que você ensina, que você compartilha da sua vivência, isso traz verdade para aquilo que você está compartilhando, né? E aí você se torna uma inspiração também, você se torna um exemplo que as pessoas veem aquele brilho, veem aquela luminosidade, né? E as pessoas também querem experimentar disso. As pessoas começam a questionar, caramba, o que essa pessoa está fazendo? Que ela tá tão plena, tão brilhante, tão inspirada, né? As pessoas vão querer também se inspirar nisso para trazer para si também, né? Então, investir na sua prática regular é um ponto crucial, começar esse trabalho com você mesmo para depois compartilhar com os seus alunos, com as suas alunas, né? E aí também, quando a gente investe na gente, quando a gente se observa, a gente também começa a perceber as nossas limitações, né? Perceber até onde eu consigo ir, o que é o meu limite, até a partir desse ponto eu não consigo ir, não é do meu conhecimento, não é da minha alçada. Então,
quando a gente ensina a partir da nossa experiência, a gente ensina o que a gente viveu, a gente ensina o que a gente sabe. Então, quando a gente conhece... Nossa, problema de conexão, voltou. Então, quando a gente conhece as nossas limitações, né? Quando a gente conhece, explora e vive a nossa verdade, a gente consegue se expressar e compartilhar essa prática com mais precisão, porque a gente não está falando coisas vazias que a gente não tem conhecimento. A gente está falando a partir de uma vivência, a partir de ter se apropriado no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, para compartilhar com o outro, né? Então, eu sempre falo isso, né? Se a gente não tem conhecimento de alguma coisa, tudo bem falar que não sabe e ir pesquisar depois e trazer essa resposta, né? Se você percebe que tem alguma área, algum assunto, alguma questão que você não conhece muito e você quer saber, então esse é o sinal, né? Se algum aluno pergunta alguma coisa que você não sabe, é um sinal para, tipo, ok, vou lá me aprimorar, vou lá me educar, vou lá pesquisar, para esses limites irem aumentando, né? Para o limite do seu conhecimento e cada vez se expandindo mais. E também ser muito sincero com as suas limitações, né? Poxa, isso eu não sei. Tudo bem, ok, não sei até agora. Posso, se for do seu interesse, né? Você ir buscar esse conhecimento para ir expandindo, né? Então, se a gente transmite, se a gente compartilha aspectos do yoga, por exemplo, sem a gente ter vivido, pode parecer até um pouco pretensioso, talvez, né? Pode parecer vazio, pode parecer talvez até arrogante. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, em olhar para si, reconhecer nossas limitações, praticar para conseguir compartilhar dessa forma muito sincera e muito clara. Então, por exemplo, né, se você tem dificuldade em ser vegano, vegetariano, como é que você vai falar para os seus alunos serem vegetarianos, serem veganos, né? Esse é um exemplo bem, enfim, aleatório, mas significativo. Então, para a gente conseguir compartilhar aquilo que a gente gostaria que os outros vivessem, de novo, é muito importante que a gente viva aquilo de forma sincera. Se é uma limitação sua, por exemplo, esse exemplo que eu usei, ser vegano, ser vegetariano, então talvez seja algo que você possa repensar e talvez não falar com tanta veemência, né? Com tanta... de uma forma mais impondo, digamos assim, né? Tipo, quem pratica yoga tem que ser vegetariano, tem que ser vegano. Se você não está conseguindo aplicar isso na sua vida, então é importante que você trabalhe essa questão em você e converse sobre isso de forma aberta, né? E até, eu acho que é até interessante falar de forma aberta. Olha, para mim é um desafio ser vegetariano ou vegano. E a partir do momento que você compartilha, a partir do momento que você também compartilha as suas limitações com seus alunos, isso é mais um ponto de conexão, né? Porque muitas vezes os alunos de yoga imaginam o professor de yoga como um ser perfeito que já atingiu, não sei, a evolução, né? E parece que professor de yoga está num pedestal, né? E não é assim. Professores de yoga também são seres humanos, estão lá na sua caminhada, na sua jornada, tentando se aprimorar a cada dia. Então, quando a gente compartilha as nossas limitações enquanto professores de yoga, isso gera uma conexão, né? Os alunos vão falar, as alunas vão falar, caramba, para essa pessoa também é um desafio esse ponto. Então, isso humaniza, né, o professor, humaniza o instrutor, e o aluno que está lá também caminhando, tentando, também fala, caramba, então tudo bem eu não estar conseguindo agora, né? Quem sabe em algum momento eu consiga. E talvez isso não seja para aquela pessoa, né? Talvez seja algo que a pessoa não sinta que há necessidade. Então, perceber que está cada um na sua jornada, está cada um no seu movimento, reconhecer as nossas limitações. E a partir do momento que a gente investe na nossa prática, reconhece as nossas limitações, a gente também vai ter uma empatia maior para reconhecer as limitações dos nossos alunos também, né? Então, acho que esse é um ponto interessante de pensar, né? Quando a gente quer motivar os nossos alunos, é interessante a gente olhar para dentro antes, né? Antes de olhar para fora. Perceber, ok, que trabalho eu estou fazendo, como eu estou me mantendo motivado, como é para mim me manter motivado na minha prática, como é para mim enxergar as minhas limitações antes de trazer isso
para os outros, né? Então, trabalhar na nossa transformação enquanto professores, instrutores de yoga é um passo muito importante, né, para a gente poder expandir esse conhecimento, essa sabedoria. Por exemplo, né, você pode até pensar, poxa, mas eu não tenho tempo de praticar todos os dias. Sou professor de yoga, estou dando um monte de aula e não tenho tempo, não sobra tempo. Começo a dar aula de manhã, dou várias aulas por dia e aí não sobra tempo. Eu consigo fazer minha prática final de semana e olhe lá. E eu super entendo, porque isso já aconteceu comigo também por muito tempo. Assim que eu comecei a dar aula, nos primeiros meses, assim, eu comecei a dar muitas aulas ao mesmo tempo e comecei trabalhando em retiros, em cursos de formação, dando aula em estúdio, então foi tudo muito intenso. E aí eu começava a dar aula às 6 da manhã e ia terminar à noite. Então era uma questão para mim que me incomodava muito de me ver assim muito ocupada e não estar conseguindo fazer a minha própria prática pessoal, né? Então, foi um momento, assim, da minha vida que eu ficava me sentindo, assim, uma fraude. Tipo, como é que eu posso estar compartilhando essa prática sem estar me nutrindo com a minha própria prática, sem estar fazendo o meu trabalho, a minha autoinvestigação, o meu autoconhecimento com a minha prática? Então era um momento que eu estava me sentindo assim, como se eu estivesse oca, como se eu estivesse vazia. Eu sentia que não tinha tanta verdade quanto eu gostaria nas minhas aulas. E aí eu tenho certeza, nunca cheguei a perguntar, né? Mas eu tenho essa sensação, essa certeza de que os alunos também sentiam essa... Parece que falta alguma coisa. Não sei se vocês já foram para alguma aula, alguma prática que... A aula é boa, mas parece que falta alguma coisa e é difícil até descrever o que falta. Parece que tá faltando um brilho, tá faltando alguma coisa para preencher. E é até difícil de explicar, né? Mas eu identifico como isso. Quando o professor tá debilitado, quando o professor não tá inspirado, quando o professor tá desmotivado, isso vai acabar se refletindo também nas aulas, né? Então, nesse momento que eu estava dando muitas aulas e estava sem tempo para investir na minha prática, eu sentia que os alunos estavam sentindo essa minha falta de brilho, essa minha falta de essência, de conteúdo, de preenchimento, né? E aí chegou um momento que eu falei assim, ok, eu preciso organizar a minha vida, eu preciso ter tempo para fazer a minha prática, porque senão qual é o sentido, né? Eu estou ensinando o quê? Eu estou ensinando o quê? Uma coisa que eu li no livro, uma coisa que me ensinaram e eu estou só repetindo igual papagaio, não faz sentido. Então eu tive esse questionamento para mim, né, de por que eu estou fazendo isso, como que eu estou fazendo isso, né? Então, eu resolvi ajeitar a minha rotina, ajeitar a minha vida. E aí é interessante, né? Porque eu me sentia muito mais motivada também para ir dar aula. Então, nós, enquanto professores, instrutores, se a gente se motiva, isso vai reverberar e os alunos também vão se sentir mais motivados, né? A partir do professor, né? Porque é uma troca, é um reflexo. E aí foi muito interessante, né? Que nesse momento, depois que eu ajeitei minha rotina e falei assim, ok, é muito importante, é primordial que eu tenha o meu momento, a minha prática. Quando eu mudei as coisas, né, para conseguir cultivar esse momento meu, eu percebi que mais alunos começaram a vir para minha aula, havia maior regularidade. Então, eu percebi o efeito disso, né, o reflexo disso. Então, acho que esse trabalho de motivar os alunos vem muito do nosso trabalho, nós com nós mesmos, que vai reverberar para os alunos, né? Então, esse ponto de começar consigo para expandir, eu acho que é muito importante, né? E aí, deixa eu só ajeitar aqui, porque tá com uma leve interferência. Pronto, então Pronto nada, tá caindo, mas vamos lá. Então, e aí depois que a gente sai desse aspecto de olhar para si, que eu acho que é o ponto, assim, inicial... Tentando ajeitar. Agradeço a paciência. Pronto. Então, a partir do momento que a gente olha para si, cuida de si, a gente consegue também cuidar das outras pessoas, né? Então, nesse momento que a gente, ok, fiz o meu checklist eu comigo mesmo, enquanto professor, e parto para o aluno, eu acho que, assim, um ponto muito importante é quando a gente está dando aula, quando a gente está lá na prática, dando aula
Gente, desculpa, tá desabando aqui a câmera. Foi. Eu acho que esse aspecto de estar presente é muito importante. Se você tá lá dando aula, tá pensando na compra que você vai ter que fazer depois, tá pensando que, à noite eu tenho que fazer isso, enfim, pensando em qualquer outra coisa, os alunos sentem, as pessoas percebem que não há presença. Você, quando você vai numa aula de yoga e sente que tem alguma coisa esquisita, alguma coisa, o professor não está presente, o professor não tá falando a partir do coração, não está falando da sua essência, a gente sente isso quando a gente está naquele momento de aluno, né, de ir para uma prática. Então, quando você está no lugar do professor, no lugar do instrutor, o mesmo se aplica, né? Se você não está presente, se você não está ali com os alunos, eles vão sentir, eles vão perceber, e isso desmotiva, né? Isso também vai fazer com que eles não estejam presentes, isso vai se refletir na prática deles também. Então, estar presente, estar 100% na prática enquanto professor é muito importante, né? E yoga é isso, né? É essa presença, a gente estar presente em cada ação que a gente desempenha no nosso dia a dia. A gente está lá fisicamente, mas também a mente está presente. A gente está prestando atenção no nosso corpo, no que está à nossa volta. Então, a prática do yoga que sai do tapetinho é trazer essa presença para todas as ações que a gente desempenha no nosso dia a dia. E isso também se aplica ao momento que a gente está lá dando aula, né? Guiando uma prática. E os alunos percebem isso. Então, a gente estando presente faz com que inspire os alunos, motive os alunos a estarem presentes também na prática. Então, um professor desmotivado é um aluno, pode refletir, né? Muito provavelmente vai refletir no aluno também ficar desmotivado, né? Então, é muito importante a gente se manter motivado, se manter presente, olhar para a nossa prática, no momento de estar lá guiando a prática, estar presente, estar 100%, estar inteiro ali guiando a prática. E aí, né, para além da presença, de estar ali por completo, eu acho que um fator muito importante é a gente ser receptivo a todas as pessoas, todos os seres que chegam na sua aula, a gente acolher todo mundo de forma igual. Então, é claro que a gente precisa também perceber as nossas limitações, né? Por exemplo, se chega alguém para fazer aula que está trabalhando com alguma questão que você não tem conhecimento, que você não tem especialização, é claro que você ainda assim quer ser receptivo, no sentido de que você não vai falar assim, não, aqui não vai dar para você, porque isso eu não sei. Por exemplo, uma grávida, né? Você não tem especialização em pré-natal, ela chega para fazer aula com você fala assim, não dou aula de pré-natal. Por mais que você não tenha essa especialização, ainda assim tem a possibilidade de ser receptivo, né? Olha, vou te encaminhar para uma professora de pré-natal, vou te encaminhar para uma professora que trabalhe com lesões, vou te encaminhar para algum professor específico, né? Olá, Ju, Bila. Então, ter esse conhecimento das suas limitações é muito importante, né? Porque você quer ser receptivo sempre, tratando as pessoas de forma igual, recebendo as pessoas na sua prática de forma igual. E se essa receptividade encontrar como barreira uma limitação sua, tem sempre a opção de indicação, né? Então, sempre recomendo que você tenha em mente, tenha assim gravado no celular, indicações. Um fisioterapeuta, um professora de pré-natal, professor de outros estilos de yoga, por exemplo. Eu acho que é muito legal, né? Yoga para crianças, por exemplo. Então, acho que é muito legal ter um leque de opções para se esbarrar numa limitação sua quando você receber um aluno novo, para que você possa encaminhá-lo. E se fosse dentro, né, do seu campo de ação, ser sempre receptivo, né, com os alunos, ser sempre receptivo a todos e ser inclusivo nas suas aulas, né? Então, se você acolhe nas suas aulas pessoas que iniciaram yoga recentemente, a primeira aula de yoga deles é com você, até alunos que praticam há, vamos dizer, 10, 15 anos. Então, dentro desse espectro, existe uma variação muito grande, né? Então, ser inclusivo a todos. Se você está dando aula, tá guiando uma prática que tem pessoas de diversos níveis diferentes, você vai acolher tanto o iniciante quanto a pessoa que já está nessa jornada há muito tempo, né? Então, ter cuidado com a linguagem, com a maneira que as posturas vão ser
ensinadas, vão ser instruídas, sem colocar em hierarquizar as posturas, oferecer opções, modificações, para que todos se sintam parte da prática, né? Se um aluno iniciante vai numa prática que ele vê alunos que estão praticando há muito tempo, que praticam certas posturas que ainda não são não são possíveis ainda para essa pessoa praticar, ela vai olhar para aquelas pessoas, vai olhar para aquela prática, vai olhar assim em volta de si e vai falar assim, acho que yoga não é para mim, porque tá todo mundo aqui de cabeça para baixo e eu tô mal conseguindo ficar no cachorro olhando para baixo. Então tem que pensar, eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Sempre se colocar no lugar dos alunos, se colocar no lugar deles, perceber, ok, aqui é um lugar que tem pessoas que estão praticando há muito tempo. E o oposto também, se uma pessoa que pratica há muito tempo vai numa prática que tem bastante iniciantes, ele pode pensar, nossa, que aula tediosa, não quero ficar aqui. Então, sempre pensar numa forma de guiar a prática que seja inclusiva a todos. Então, é muito possível guiar práticas com níveis de pessoas com níveis diferentes, né, da prática de asanas. E isso vai ser possível de trabalhar na linguagem que se usa, nas modificações que são oferecidas pelo professor, nas opções. Você pode, em um momento, ensinar 3 posturas ao mesmo tempo, né? Oferecer 3 posturas ao mesmo tempo. Você pode, uma postura, ensinar diversos graus dessa postura, né? Diversos estágios dessa postura para que ela seja inclusiva. Então, existem diversas formas de tornar essa prática receptiva e inclusiva a todos, né? Então, sempre se colocar no lugar dos alunos. Então, é muito interessante quando alguém novo chegar para fazer prática com você, procurar saber sobre a experiência que ela tem, procurar saber por que ela procurou o yoga, para você conseguir se colocar no lugar dela e buscar mais informações para conseguir guiar uma prática que abranja e acolha todo mundo, né, que te procurou. Então, é um ponto para se pensar, para manter os alunos motivados, né, se colocar no lugar deles. E aí, a gente inicia, né, esse processo de manter os alunos motivados, a gente se motivando é muito importante. E aí, né, recapitulando, estar presente quando estiver guiando práticas, ser inclusivo, ser receptivo, fazer todos se sentirem bem na prática, né? Se alguém se sente excluído numa prática, é possível que essa pessoa não retorne, né? Ela se desmotive, e aí pode ser que ela até se desmotive do yoga em geral, né? Por essa experiência específica, que se ela tiver e não for satisfatória, pode ser que ela pense, poxa, eu fui nessa aula de yoga e não é pra mim. E aí pode ser algo que faça ela não se aproximar do yoga nunca mais, né? Então é algo bem sensível pra gente pensar como a gente está recebendo e nutrindo os alunos, né, nas nossas práticas. E aí eu acho que um ponto também muito importante já na prática é a gente observar os alunos, ter um olhar muito atento para cada aluno. Agora, com as aulas online, né, no Zoom ou em outras plataformas, né, é interessante porque fica um monte de janelinha lá, né, e o professor tendo que observar todo mundo. Eu tenho amigas professoras que elas espelham na TV, né, para ficar grande, para conseguir ver melhor todo mundo. Então, a gente vai se adaptando e achando novas formas de se adaptar, né, de se adaptar a essas mudanças. Mas independente se é presencial, se é online, observar os alunos é muito importante, né? E tem muitos professores fazendo live em YouTube, aqui mesmo nessa plataforma. E eu acho que é ótimo, né? É uma maneira muito legal de trazer, oferecer o yoga e trazer pessoas que talvez nem tenham tido contato com o yoga, mas não tem a observação, né? A gente não tá vendo o que as pessoas estão fazendo do outro lado. Então, eu considero, assim, primordial esse aspecto de observar o aluno, né? De observar a prática deles, observar como é que eles estão lá no tapetinho, o movimento, observar o alinhamento, observar como é a pessoa mesmo, né? Tem pessoas que, por exemplo, têm mais dificuldade de permanência, que ficam mais inquietas, tem pessoas que ficam olhando com o olhar perdido.
Então, isso tudo traz informação pra gente, né? A pessoa, por exemplo, que tá olhando assim para vários, que se distrai, né? E fica olhando para vários lugares, um olhar que não para reflete uma mente que tá agitada, por exemplo. Então, uma postura que é feita desalinhada repetidas vezes pode causar uma lesão. Então, acho que esse observar, né, estar ali com o aluno, estar presente com ele, observando com um olhar atento, é muito importante, né? Quando a gente percebe o aluno, a gente consegue saber o que trazer para engrandecer a prática deles. Então, observar quais são os pontos fortes da prática deles, observar onde tem espaço para melhora, e aí, a partir dessa observação, que a gente vai ter material para conseguir incentivar os pontos fortes, para conseguir trabalhar os pontos fracos, para ir fortalecendo a prática deles. Então, e não necessariamente só fisicamente, né? Diversos aspectos. Às vezes é o foco, por exemplo, né? Você vê que o aluno não está tão focado, e aí você vai trabalhar o foco. Pode ser que seja alinhamento físico, pode ser tantos aspectos, e a gente só vai obter essa informação a partir da observação, que a observação vai vir a partir da presença que eu falei antes. Então, esse estado de presença, estar com o aluno, observar a prática deles, é muito importante para mantê-los motivados, e até a atenção, o fato do aluno se sentir percebido, sentir que está recebendo atenção, já motiva. Porque daí você pensa, olha, essa pessoa está comigo, esse professor está comigo, está do meu lado na minha caminhada. E isso é muito motivador, né? Isso acaba engrandecendo bastante a prática dos seus alunos. E aí, quando a gente observa os alunos, né, a gente também é capaz de ajudar os alunos a se conectarem com eles mesmos, ajudar os alunos a se conectarem com a sua prática e, consequentemente, consigo. Então, eu acho muito legal, por exemplo, ao iniciar a prática, ter uns minutinhos para chegar, porque a gente não sabe o que a pessoa, o que os alunos estavam fazendo antes, né? Eles podem estar, enfim, tem a opção deles estarem em trabalho, depende do horário, né? Podem ter acabado de chegar do trabalho, podem ter acabado de acordar, podem ter acabado de voltar correndo, sei lá, fez compras, ou então estava em casa trabalhando no computador por horas, sentado há muito tempo. Enfim, a gente nunca sabe o que as pessoas estavam fazendo antes. Então, esse momento do início da prática, eu sempre acho muito legal ter um momento de sentar ou deitar e respirar. E chegar de fato, né? Não só chegar fisicamente, mas a mente chegar, a atenção chegar e se aterrar, como se fosse um baixar de poeira do que estava sendo feito antes, né? Então, esse momento inicial de respirar, de habitar o corpo, é muito importante, né? Para já não chegar aí no movimento depois do outro. Então, chegar, se concentrar é muito importante antes de iniciar. Eu considero muito importante antes de iniciar a prática, né? Pela minha observação, pela minha experiência. E aí isso já vai abrir as portas para haver essa conexão consigo, né? Para os alunos se sentirem conectados com eles mesmos, né? Então, e durante a prática, né, sempre relembrando e trazendo esse incentivo de trazer essa conexão do corpo físico, da mente, da respiração, das nossas outras camadas, né, energética, espiritual. E o yoga é a gente perceber tudo isso, né? A gente conseguir integrar tudo isso. A gente guarda várias energias estagnadas no nosso corpo e é importante a gente se movimentar. Os asanas são muito importantes para a gente conseguir movimentar essa energia no corpo, né? E aí integrar a respiração, integrar a mente. A respiração, eu gosto de pensar na respiração como esse portal da parte física, do material, para as camadas mais sutis do nosso ser, né? Então, a respiração é muito importante na prática de yoga. Se a gente perde a respiração, se a gente prende a respiração, se a respiração fica muito errática, a gente se desconectou, né? A gente não está mais habitando o nosso corpo, conectado também com a mente, com outros aspectos mais sutis. Então, incentivar essa conexão do corpo, da mente, do espírito, da energia, da respiração, incentivar isso ao longo da prática é muito importante, né? Em manter os alunos motivados e manter os alunos conectados consigo mesmo, né? E ao observar, né, o tapetinho é esse espaço de se explorar, de olhar para dentro e se perceber.
Então, quando a gente tem esse tempo, muitas vezes na correria do dia a dia, as pessoas não têm tempo de parar para se observar e perceber, cara, como é que eu tô me sentindo hoje? Hoje eu tô bem? Como é que estão meus pensamentos? Como é que tá a minha mente? Muitas vezes as pessoas não têm esse momento durante o dia, na correria, nos afazeres diários. Então, o momento da prática de yoga, para muita gente, é aquele momento de perceber, ok, como é que eu estou hoje? Como é que tá meu corpo? Como é que meu corpo tá se sentindo? Como é que tá minha mente? Como é que tá minha energia? É esse momento do dia de se conectar. Então, incentivar essa percepção interna, né? Ok, como é que tá meu corpo hoje? Porque o corpo guarda muita informação, né? O corpo é um ótimo referencial do que está acontecendo com a gente, né? Quando a gente está estressado, por exemplo, o corpo vai ficar tenso. Talvez cada pessoa é diferente, né? Pode ser que seja ombro. Eu tenho vários alunos que quando estão estressados é o ombro que pega. Ou então mandíbula. Mandíbula fica contraída, aí pode virar bruxismo. Enfim, são tantas as memórias e as tensões que o corpo guarda que quando a gente está lá no tapetinho se movimentando, se observando, a gente percebe muitas questões, né? Que a gente talvez nunca tenha parado para prestar atenção. Então, trazer essa conexão consigo é um fator muito importante para manter os alunos motivados, né? Esse prestar atenção em si é muito valioso. É algo que é capaz de trazer mudanças muito grandes na nossa vida, né? Começar a obter informações mais precisas, mais refinadas de si mesmo. Porque, como eu falei, né, na correria do dia a dia, muita coisa passa batida, muita coisa passa e a gente só percebe quando a gente tem esse momento no tapetinho mesmo, né? E aí eu vou trazer outro ponto, né, emendando nesse. A partir do momento que a gente traz essa percepção interna, incentiva e alimenta essa percepção interna nos nossos alunos, é legal também e é muito motivador trazer o link do que a gente faz no tapetinho para fora do tapetinho. Como que a gente aplica o que a gente está fazendo lá naquele espaço da prática para as nossas vidas cotidianas, né? Então, como incentivar essa autoobservação, essa autoinvestigação, não apenas no momento que a gente está lá na prática, mas também todas as atividades que a gente desempenha, né? Como eu estava falando antes, essa presença que a gente cultiva no tapetinho na hora da prática é a presença que a gente quer cultivar no nosso dia a dia, em todas as ações que a gente desempenha. E é tão comum, né, a gente ter essa pressão de tá, sei lá, desempenhando diversas atividades ao mesmo tempo, né, de ser multitarefas. A gente tem essa pressão de ser super produtiva, ser super produtivo. Então, dar uns passinhos para trás e se concentrar em uma atividade por vez é um ponto muito importante que a gente firma lá na prática de yoga no tapetinho e que a gente quer que reverbere na nossa vida, né? Em geral. Então, trazer a prática para fora do tapetinho, incentivar que os alunos tragam, né, aquilo que a gente está fazendo no tapetinho para fora é assim essencial e primordial para manter os alunos motivados, porque aí a prática não vai ser aquela 1 hora ou, enfim, o tempo que seja que vocês estão lá na prática, mas a prática de yoga vai permear o dia inteiro, né? Vai permear a rotina. E isso é o que a gente quer trazer para os alunos, né? Que o yoga seja parte da vida, seja um ato de se transformar e não só 1 horinha por dia ou 1 horinha 3 vezes na semana, né? Então, trazer a prática para fora do tapetinho é assim um ponto de muito valor para manter os alunos motivados. E além disso, né, enquanto você está guiando a prática, eu acho que é muito legal educar os alunos no sentido de explicar o porquê de certas coisas, né? Explicar o porquê de posturas, por exemplo, explicar alguns conceitos, explicar princípios do yoga, trazer a filosofia também para a prática no tapetinho. São fatores muito importantes, né? E uma coisa que eu gosto de falar é que trazer esses ensinamentos, o conhecimento, educar os alunos é o que vai diferenciar a gente ser um instrutor de yoga e um professor de yoga. O instrutor de yoga, ele tá lá falando, ok, postura X, Adho Mukha Svanasana, Kumbhakasana, Chaturanga, inspira, eleva os braços, expira,
flexiona o tronco para frente. Isso são as instruções, né? O instrutor de yoga está instruindo posturas, instruindo movimentos. Agora, o professor, para além das instruções, o professor educa, o professor explica. Então, eu acho que trazer o porquê das coisas, o porquê da prática, da postura, da filosofia, do princípio porquê do yoga, vai engrandecer a prática de uma forma muito incrível, muito incrível. Porque aí, quando as pessoas sabem por que elas estão fazendo certas coisas, as coisas clicam, faz muito sentido e aí motiva, né? Se você sabe por que você tá lá no cachorro olhando para baixo por 10 respirações, se você sabe o porquê, você vai se sentir muito mais motivado do que se alguém te falar, ok, fica aí por 10 respirações sem saber exatamente o motivo. Então, você pode explicar os benefícios da postura, por exemplo, os benefícios físicos, os benefícios energéticos, trazer conceitos, né, colocar temas, fazer as práticas temáticas, trazer temas para as práticas, linkando o físico, a parte física dos asanas, com algum princípio da filosofia, com algum conceito, e ir destrinchando, explicando aquilo para os alunos, enriquece muito a prática, né? E aí, de novo, volta aquele ponto de ajudar a pessoa a trazer a prática para fora do tapetinho. A prática de yoga, né? Muitas vezes as pessoas se aproximam do yoga através do asana. O asana costuma ser, as posturas físicas costumam ser a porta de entrada. Muitas vezes as pessoas querem um exercício físico, ou querem ficar mais fortes, ou mais flexíveis, ou querem se alongar, ou querem perder peso. Enfim, podem ser inúmeros os motivos que trazem as pessoas a uma aula de yoga, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, é alguma razão física. Mas aí quando se inicia a prática, que aí as pessoas começam a perceber que traz um bem-estar diferente, né? Traz algo a mais. E aí, conforme as pessoas começam a frequentar, vão descobrindo do que se trata o yoga de fato. E é importante, as posturas são muito importantes, né? Os asanas são muito importantes, mas também saber compreender o yoga de uma maneira mais profunda, compreender os aspectos dos conceitos, da filosofia, dos princípios, é muito importante para preencher a prática física, porque senão é só uma atividade física, né? É só um exercício físico. E o yoga vai muito além disso, né? O yoga não é só o asana. O asana é uma partezinha. Se a gente pensa lá no caminho de Patanjali, nos 8 membros do yoga, o asana é um deles, né? Então, o asana é 1/8, pensando no sistema do Patanjali, né? É 1/8 do yoga. Então, o asana é um aspecto importante, mas não é só isso, longe de ser só isso. Então, quando a gente começa a compreender a filosofia melhor, se aliando à prática física, aí começa a trazer mais corpo, começa a trazer mais significado, mais entendimento, né, para os alunos. E aí isso motiva muito mais, quando a gente sabe o porquê daquilo, por que a gente está colocando isso tudo no corpo, por que a gente está se movimentando dessa forma, por que a gente está respirando, né, pranayama, por que eu estou prendendo a respiração, né, o kumbhaka, para que eu estou retendo a respiração. Então, trazer esse conhecimento do porquê, eu acho que é muito legal, né? E aí, quando a gente fala o porquê, quando a gente explica, isso permite que o aluno traga a prática para fora desse momento, dessa relação professor-aluno. Então, a pessoa pode trazer a prática para o momento que ela está ansiosa, o momento que ela está numa pausa, no intervalo de trabalho. Então, esse educar, trazer informações, trazer educação, conhecimento para os alunos, enriquece muito a prática e motiva, a ponto do aluno querer trazer aqueles conhecimentos para fora do tapetinho, para o momento além do momento que é compartilhado com o professor, com o instrutor. Então, trazer informações, compartilhar o seu conhecimento de fato, né, para além dos asanas com os alunos. Eu super recomendo nesse caminho de motivar ainda mais os seus alunos, né? E recapitulando, né? Como motivar os alunos, a gente
começa com a gente, o trabalho começa sempre em casa, então a gente faz o nosso trabalho nós com nós mesmos, a gente pratica regularmente, a gente reconhece até onde a gente consegue ir, até onde a gente tem nossas limitações, para a gente passar a verdade, para a gente ensinar a partir do nosso conhecimento. E aí, quando a gente está lá guiando a prática, a gente está presente. A gente observa os alunos, a gente observa os pontos fortes, observa os pontos a serem melhorados e incentiva os alunos dentro das limitações dos alunos também. Quando a gente conhece as nossas limitações, a gente fica mais aberto a observar as limitações dos outros, né? E aí também a gente ajuda os alunos a se conectarem consigo mesmo. É outro ponto que motiva bastante, né? Quando as pessoas se sentem conectadas consigo, um universo inteiro se abre, né? E aí educar os alunos, incentivarem a partir do conhecimento, incentivar os alunos a partir do conhecimento que você está compartilhando a levar a prática do yoga para além, para fora do tapetinho, né? E lembrar que o asana, muitas vezes, para muita gente, é a porta de entrada, mas há muito mais do que isso, né? O yoga vai muito além das práticas físicas. E algo também, né? Um parênteses, algo que eu acho muito importante, que eu gosto sempre de compartilhar, é que uma prática completa envolve não apenas o asana. Então, eu recomendo que em todas as práticas que você guiar, que tem a parte do momento dos asanas, o momento do pranayama, dos exercícios de respiração, e o momento da meditação. O yoga traça um caminho para a gente chegar até a meditação. Então, incentivar isso nos seus alunos eu acho muito importante. A prática, os asanas e o pranayama sendo uma preparação para a meditação. Então, uma prática sem meditação, sem pranayama, ela não é tão rica, ela não é tão completa. Então, sempre incentive seus alunos a meditarem. É na meditação que a gente consegue acessar camadas mais profundas do nosso ser, que a gente consegue se conectar com a nossa verdadeira essência. Então, eu sempre incentivo a meditação. Por mais que seja 5 minutinhos que você tenha disponível no finalzinho da prática, sempre tente encaixar a meditação na sua prática. A meditação é transformadora em diversos aspectos. E na sua prática também, né? Então, começando sempre, como eu falei, pratique meditação todos os dias, ou o máximo que você conseguir de ter regularidade, né, nessa prática. Então é isso, esses são os pontos que eu recomendo para você manter seus alunos, suas alunos motivados no yoga. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, estou aberta para recebê-las. E até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.